Olá! Para você ver, mostra reportagens importantes para o trabalhador, feitas pela equipe do seu jornal da TVT. Hoje nosso assunto é a Constituição Brasileira, que acaba de completar 25 anos. A Constituição é a lei máxima que regula e organiza o funcionamento de um país. É tão importante que também é conhecida como Lei Suprema, Lei das Leis, Lei Maior e Carta Magna. A atual Constituição brasileira colocou fim ao regime militar iniciado com o golpe de 1964. Foi promulgada em 1988 pelo então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, e trouxe muitos avanços. Pela primeira vez, por exemplo, foi reconhecida a identidade cultural dos povos indígenas. Até então, se considerava que os índios, aos poucos, seriam integrados à sociedade, ou seja, deixariam de ser índios. Mas nem todas as garantias previstas na chamada Constituição Cidadã viraram realidade, como mostra a reportagem do Elson Kalinowski. Os indígenas têm reconhecida sua organização social, com costumes, línguas, crenças e tradições. Têm posse sobre a riqueza do solo dos rios e lagos nas terras em que habitam e garantia da defesa de seus direitos e interesses em juízo. O texto da Constituição, que está completando 25 anos, diz ainda que as terras tradicionais indígenas são de caráter permanente e inalienáveis, que os povos só podem ser retirados dali em casos de catástrofes naturais ou epidemias, mas na prática o que ocorre não é exatamente isso. Esse ataque que está acontecendo aos direitos indígenas, aos direitos constituídos, é exatamente assim, atacar para impedir a demarcação de terra, para explorar as terras da União, né? Tudo isso em nome de um modelo de desenvolvimento econômico do país para atender, né, esse desenvolvimento e para atender também aos interesses do agronegócio e dos ruralistas, né? Tudo isso em nome do capital. Se tivesse sendo respeitado esses dois artigos da Constituição, muita terra já teria sido demarcada. Nosso povo indígena não estava na beira da estrada igual no Mato Grosso do Sul. Para o jurista Dalmo Dallari, a Constituição Brasileira de 1988 representa o que há de mais democrático na história do Brasil. Ele afirma que os direitos dos índios estão plenamente consagrados no texto da lei. O direito fundamental é o direito de ocupação dos territórios que tradicionalmente ocupam. E além de ser a exclusividade no uso da terra e de suas riquezas, esta ocupação está vinculada exatamente a esta garantia de permanência e reprodução das suas crenças e da sua cultura. Dallari, entretanto, reconhece que a questão indígena vai além da própria Constituição, pois é contrária aos interesses dos grupos econômicos. O que tem acontecido ultimamente é que, especialmente grupos econômicos, mais diretamente ligados ao agronegócio, estão muito cobiçosos das áreas indígenas. Eles querem receber terra de graça. E então estão organizados, e aí então o Senado tem tido um papel negativo muito ruim, porque lá se concentra uma das principais frentes do agronegócio. E então eles dificultam as demarcações, procuram reduzir as dotações orçamentárias, interferem inclusive em governos estaduais, para que não protejam os direitos indígenas consagrados na Constituição. A preocupação dos indígenas aumenta com a criação de projetos que tramitam no Congresso e podem restringir seus direitos. A PEC 215, que transfere do Executivo para o Legislativo a prerrogativa de demarcação de terras, é a mais emblemática. Essa PEC 215 é escancaradamente inconstitucional. Quem mais defende essa PEC é exatamente uma senadora, Cátia Abreu, que é presidente da Confederação Nacional do Agronegócio. Então não é por acaso. A bancada ruralista no Congresso é mesmo poderosa. São pecuaristas e fazendeiros que, em geral, são contra a reforma agrária, contra medidas de preservação ambiental e a favor de aumentar o limite para desmatamentos. Para você ver, atitudes que prejudicam não só os índios, mas também populações tradicionais como quilombolas, seringueiros, ribeirinhos. A luta da sociedade pela redemocratização do país no fim da década de 70
é considerada a linha de partida para se chegar até a Constituição de 88. O ex-metalúrgico e ex-deputado constituinte Luiz Inácio Lula da Silva participou das comemorações dos 25 anos da Constituição e destacou a atuação dos trabalhadores. A Ordem dos Advogados do Brasil homenageou vários deputados constituintes, entre eles Bernardo Cabral, o vice-presidente Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, que veio do sindicalismo, falou sobre a importância da participação popular em uma luta de mais de 2 décadas contra a ditadura. Desde a década de 70, a sociedade vinha se manifestando com vigor cada vez maior por liberdades democráticas, direitos humanos e justiça social. Quem participou da campanha das diretas sabe o que aquilo significou para o nosso país. Lula citou a força que veio de dentro dos sindicatos com as greves dos trabalhadores e lembrou as manifestações pelas eleições diretas. O Brasil entrou pela porta da frente nos debates da Assembleia, nas audiências públicas, na apresentação de propostas populares, nas plenárias pró-participação e no contato direto com os parlamentares no plenário e nos corredores do Congresso. Para o ex-presidente, os apenas 16 deputados do Partido dos Trabalhadores que participaram da Assembleia Constituinte conseguiram influenciar a maioria. O resultado foi uma Constituição voltada para a construção de uma sociedade com mais direitos e menos injustiças. A mobilização social construiu maioria suprapartidária no plenário e de forma a garantir o ensino público gratuito e o acesso à saúde e bem-estar como direito social extensivo a todos por meio do Sistema Único de Saúde. Para o atual senador Paulo Paim, que também foi deputado constituinte, a pressão dos trabalhadores no Congresso Nacional é uma forma legítima para garantir que a Constituição continue cumprindo o propósito para o qual foi criada. Agora é pressão popular de novo para implementar o que está escrito na Carta Magna e não permitir os retrocessos. Se você analisar as mais de uma centena de emendas apresentadas, a maioria vem para retirar direitos e não para ampliar direitos. É preciso, então, agir mais intensamente contra os que abusam dos direitos dos trabalhadores, os que ofendam os direitos constitucionais relativos ao trabalho. É importante lembrar que antes de 1988, a Constituição em vigor era de 1967, encomendada a juristas de confiança do regime militar pelo general Castelo Branco. Com a oposição enfraquecida no Congresso, acabou sendo aprovada sem problemas e era absurdamente autoritária. Estabeleceu eleições indiretas para presidente, pena de morte para crimes contra a segurança nacional e acabou com o direito dos trabalhadores de fazer greve ou de se organizar em sindicatos. Direito reconquistado só em 1988. Depois do intervalo, vamos conhecer mais de perto a atuação dos metalúrgicos do ABC na elaboração da Constituição de 88 e tentar entender por que, até hoje, ainda não foram regulamentados os artigos sobre os meios de comunicação. Até já!